E o Ben Mendes, hein? Brandon Godoy. De casos com travestis. Travestis em letras garrafais, maiúsculas, para chamar a atenção. Travestis. Meu Deus, Brandon Godoy sai com travestis. É um pavor, é uma polêmica terrível. Há terror psicológicos em mulheres. Aí já separa mulheres de travestis, né? Estou denunciando o Brandon Godoy. Os comentários foram desativados porque deve ter muita gente falando, né? Por Esse assédio. absurdo. Olá, Olha espero aí. que todos estejam bem. Hoje iremos abordar um assunto aqui na Ronda do Consumidor muito familiar que acontece dentro de algumas empresas, algumas indústrias, setores de trabalho. Não existe lugar determinado. Acontece em todos os lugares e infelizmente com todas as mulheres. Estou aqui com a Paula, esposa do Ben Mendes. O Eli assim. Tudo bem, Paula? jóia. A Paula é uma empresária, a Paula é mãe e a Paula também é uma grande amiga. E nós vamos Cristã. falar sobre assédio sexual. O que é, como que acontece e a maioria das mulheres são vítimas, infelizmente. Mas você pode estar se perguntando, mas o assédio sexual está previsto lá no Código Penal, no artigo 216, o que tem a ver com relação de trabalho? É aí que você se engana. Porque o que está descrito lá no tipo penal, 216, quer dizer o seguinte, que vai cometer esse delito o superior hierárquico. Ou seja, se a vítima é subordinada a ele, que vai acontecer esse delito. No entanto, nós temos entendimentos jurisprudenciais que esse artigo ele pode ser aplicado a colegas de trabalho também. Mas o que é o assédio sexual? Muitas mulheres elas sofrem desse tipo de violência. No entanto, Sim. elas encontram uma dificuldade para poder denunciar. Por que elas encontram dificuldades para poder denunciar? Veja o que acontece. Elas têm medo de perseguição no ambiente de trabalho. Elas têm medo da constrangimento. revitimização e também da culpabilização. Mas que termos são esses, doutora Alidaci? Você sabe o que é a revitimização? É quando você chega nas instituições jurídicas, seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, e você começa a relatar aquilo que aconteceu com você. E quando você começa a relatar, você vive exatamente as coisas novamente. Você vive a violência perpetrada. E vem aquele sentimento de quê? De culpa novamente, o sentimento de vergonha. É como se a vítima passasse novamente pelos mesmos acontecimentos. É por isso que muitas vítimas se sentem ridicularizadas aí a determinados órgãos públicos e relatar o que aconteceu com elas. E também elas podem ter medo dos seus depoimentos cair de modo invisível, cair no esquecimento. E além disso, de suma importância, é a dificuldade em reunir provas. Como que eu vou provar que aquilo aconteceu comigo? Ninguém vai acreditar em mim. Não tem como eu provar. Tem como sim. A palavra da vítima é de suma importância nos delitos de assédio sexual. Por que ela é de suma importância? Porque esses delitos, infelizmente, eles acontecem de forma sorrateira. É só entre a vítima e o acusado. É muito difícil ter uma testemunha técnica. Tá, Juninho, tá com síndrome de pica? É porque são elogios, são convites, são oferecimentos de presentes, que a vítima diz, não, eu não quero, eu não aceito. E a pessoa que está cometendo o delito fica naquela insistência, insistindo, e a vítima fala, não, eu não quero, se sente constrangida e acaba sendo, como que eu posso colocar aqui? E como esses delitos, eles não tem jeito de provar, porque são de forma sutil, os elogios, aí a vítima acaba pensando que não tem medo probatório, mas tem. A sua palavra é o seu meio de prova. Tudo bem, eu tenho meio de prova que é a minha palavra. Somente isso? Mensagens que você recebe, toques. Em alguns ambientes de trabalho, tem filmagens também, você pode requerer. Um conselho nosso hoje para você: não se cale, denuncie todo e qualquer tipo de elogio que você tem recebido, deixando claro que você não gosta, porque pode configurar um assédio sexual. Mas ele não é meu superior, ele é um colega. Configura também. Tem entendimentos nesse sentido que pode configurar. Você pode procurar uma delegacia e registrar a ocorrência. Tá, mas aí onde que entram as travestis? Agora vai entrar as Essa é um pouco travestis? delicado, né, Alidaci? Porque é um assunto muito constrangedor. E eu tô aqui com o documento na mão. É uma denúncia. Estou denunciando o Brandon Godoy por assédio. Por que eu não fui à rede social ainda, né? Porque eu tô vindo agora falar sobre isso. Porque eu tava grávida
estava nos últimos meses de gestação e não poderia passar por estresse, não poderia passar por nervosismo. E aí o meu marido, ele me poupou das redes sociais, me tirou das redes sociais, para que eu pudesse viver de forma assim mais tranquila o restante da minha gestação, sem ter nenhum problema, sabe? E só que o que me encoraja tá aqui agora é porque depois da repercussão de tudo que aconteceu, muitos relatos absurdos de mulheres chegaram até nós, denunciando o Brendo de assédio também. Então, eu estou aqui, ainda nem terminei o meu resguardo, e já estou aqui. Eu sou uma pessoa que leva a minha vida. Então, ela não foi a última, ela não foi a única vítima. Tem que ficar mais afastada. Brendo é aquele baixinho que fazia a reportagem junto. O que aconteceu? Estão dizendo que, além dela, ele assediava outras mulheres. Teve um episódio em que o Brendo, ele fez comentários inadequados sobre o meu corpo, sobre o meu vestido, que me deixaram muito constrangida, que eu me senti muito mal. E aí eu falei com o meu marido sobre esses comentários, né, quando eu falei a ele. Ele falou, conversou com o Brendo e falou assim, o que aconteceu, né, foi pedir as explicações. E aí ele chorava, pedia perdão, falou que não era nada disso e que não podia ser desligado da conta do consumidor porque tem a mãe que é doente e que ele é o responsável financeiro. E sempre com essas desculpas, sabe? E aí tá. Só que aí aconteceu novamente, né, novos comentários. Teve uma vez também que eu tava conduzindo uma gravação, e aí ele ficava assim, como se ele quisesse exercer domínio sobre mim na reportagem, me rodeando, e eu também sentindo constrangida, sabe, com a situação, ficava em cima, assim, e como eu te falei, eu sou uma pessoa mais assim, sabe, cachorros já nervosos. Então, eu sentia muito constrangida com isso. E depois também, numa oportunidade que nós estávamos sozinhos, que estávamos indo a um trabalho, né, e aí estava indo em direção a esse trabalho, começou a falar mal do meu marido, dando investidas, assim, falando mal, tentando, sabe, que eu falasse alguma coisa, e assim, deixa constrangida, sabe, eu não rendi muito assunto, deixei, e foi até então que aconteceu o desligamento dele da conta do consumidor, e que essa história veio à tona, né, o desligamento dele, e foi quando o meu marido falou de todos esses respeitos, e que, porque ele ficou omisso, as pessoas, quando ele foi desligado, e o meu marido falou que os motivos, as motivações, eles inverteram, sabe? Começaram a inventar que eu tinha traído o meu marido, que eu tinha sido infiel. E assim, foi muito constrangedor passar por isso durante a minha gestação. Foi muito complicado, porque eu estava na minha casa, quietinha, assim, só querendo viver o meu momento. E vendo inúmeras mensagens chegando, tipo, pessoas falando coisas absurdas ao meu respeito. E ao invés do Brendo ir às redes sociais, vendo, né, que a situação tinha sido invertida, falar que não era nada disso, pedir perdão pra mim, pra minha família, mas não. Ele ficou omisso, falou nada, deixou as pessoas entenderem o que entenderam, não desmentiu, sabe? Parecia que estava se beneficiando da história, do que estava acontecendo. E, como eu falei, o que me encorajou agora de estar aqui nas redes sociais falando, tanto há relatos absurdos de mulheres que chegaram até nós falando do que passou com ele, quanto é que essa história não para, ainda assim, não para. O Brendo, ele procura pessoas até hoje ele fica procurando pessoas para poder destruir a minha família, procurando pessoas, sabe, perseguindo, e assim, é uma situação que não cessa. E agora, que era para eu estar um momento assim de resguardo, sossegada, né, tá acabando agora, né, mas eu ainda estou no resguardo, era para eu estar mais tranquila com a minha bebê, e cada dia uma nova coisa. E, uma nova mensagem, um novo insulto. E assim, essa situação tem que acabar, sabe? Tem que acabar. E uma forma de acabar essa do nada um grito. história realmente trazendo, né, o meu relato. Que lugar é esse? São as travestis? O que aconteceu agora gritando? Que eu tô podendo falar, assim, que eu tô mais sentindo melhor pra falar, Vocês né? viram? Aconteceu agora que eu tô podendo falar, assim, que eu tô mais sentindo melhor pra falar, né? Dizer realmente o que aconteceu agora que trazendo, né, o meu relato, explicar realmente o que aconteceu agora que eu tô podendo falar, assim, que eu tô mais sentindo melhor pra falar, né? Dizendo melhor. Cadê? Essa situação tem que acabar, sabe? Tem que acabar. E o cativeiro das travestis. E as travestis estão tentando entrar. Elas estão assim, eu tô ouvindo o barulho das portas. Batido das portas. São as travestis? Tem que acabar. E uma forma.
Olha aí. Gente. Mas, né, de acabar essa história é realmente trazendo, né, o meu relato, falar, explicar realmente o que aconteceu. Agora que eu tô podendo falar, assim, que Grito eu tô da mais sentindo melhor Pantera. pra falar, né? Dizendo melhor. Meu bem. Que eu sinto mais confortável pra falar. As panteronas sobre toda essa querendo história. sair. Mas é isso, Alice. Libera as trans! Queremos as travestis Vejam bem, livres! O relato da Paula aconteceu no ambiente de trabalho. É um ambiente de trabalho nosso. E a dificuldade que tem sido de conduzir a vida novamente. Porque a situação foi exposta, só que voltou tudo contra a vida da Paula. Como se ela fosse a culpada, como se ela estivesse procurando, como se ela estivesse dando em cima. Olha E eu só. fiquei com amor, estou desmoralizada nas redes sociais. Eu não sou de ficar vendo muito, sabe, mas o pouco que eu vejo já é coisa assim assustadora. São coisas que realmente deixam uma mulher constrangida. Ainda mais uma mulher que está no estado corporal. Sim. Né? É mais pesado ainda. Exatamente, é mais pesado. É uma dor que não tem explicação. Então, assim, não foi somente a Paula, a única vítima. Recebemos mensagens de outras mulheres também relatando o que aconteceu. E hoje a Paula está tendo a oportunidade de falar. Ela não demorou. Ela está falando no tempo certo, visto que ela estava gerando, a bebê dela tem menos de 35 dias, e agora que ela está podendo falar, para poder expor o que de fato aconteceu. Porque as mensagens, elas não foram somente no YouTube, no Instagram, tivemos mensagem no TikTok, em todos os meios de informações e redes sociais que você possa imaginar. Veja como a vida dela foi exposta de maneira errônea. Ela que é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa dela, que cuida dos 3 filhos, que cuida do esposo, e agora teve a vida dela, assim, sendo difamada por algo que ela não cometeu. Quem conhece a Paula sabe que ela é uma mulher de personalidade firme, é uma mulher virtuosa e que procura ter uma vida discreta. Porque ela quer simplesmente cuidar da casa dela e da família dela, mais nada. Ela não precisa de holofotes. Ela só está dizendo o que de fato aconteceu, a verdade dos fatos e a dificuldade em expor toda a situação. Ah, mas a Paula é esposa do Ben Mendes, teve facilidade para poder registrar a ocorrência? Não. Nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil, nós somos em 3 departamentos de polícia para poder registrar uma ocorrência. Sim. Ela teve que expor novamente daquilo que aconteceu. Difícil de assim, maneira constrangedora. Umas conseguimos falar com homens, registrar. outras conseguimos falar com mulheres e não teve um pingo de empatia para poder escutar o relato. Mas por fim conseguimos registrar a ocorrência que está aqui em nossas mãos. Então não pense você, porque você é de um ramo, você é de outro ramo do trabalho, não passa por essa situação. Toda e qualquer mulher está sujeita a passar por isso, infelizmente. E quando ela fala, foi elogios, ela mencionou claramente, não gostava dos elogios. A pessoa foi repreendida, que aqueles elogios não estavam sendo agradáveis. Comentários inadequados, né, Helena? Sim, comentários inadequados, perdão, eram elogios, eram comentários inadequados. Comentava acerca da roupa, acerca do corpo. Isso não é um elogio. Isso é um comentário desnecessário. Mas a pessoa se manteve insistente, pensando que iria conseguir alguma coisa. E quando a notícia foi ao ar, a pessoa se omitiu, calou-se, deixou que todo aquilo que ele havia cometido se voltasse contra a vítima. Olha que situação constrangedora para uma mulher, ainda por cima, grávida. Meu bem. Então pense bem, quando você for mencionar qualquer tipo de comentário, se você não conhece a realidade dos fatos, se você não sabe quem está por trás daquilo. Porque é muito fácil você falar daquilo que você não conhece. Mas quando você conhece a pessoa e a realidade dos fatos, os seus comentários são completamente diferentes. Então cabe a você a respeitar toda e qualquer mulher diante da sociedade e diante do local de trabalho. Olha para vocês verem como que o assédio sexual é tão sutil. Porque ele pode se dar de diversas formas. Pode ser falado, insinuado, com gestos, ou até mesmo com toques corporais. Então se você estiver passando por algum tipo de assédio, não se cale. Não tenha medo de perder o seu trabalho por causa disso. Não se sinta culpada. Denuncie. Parabéns, Paula, por poder compartilhar conosco e dizer o que de fato aconteceu. Não se sinta culpada. Você não é culpada de nada. Não precisa carregar um fardo, um peso que não é seu. Obrigada, Renata. Hoje todos vocês vão conhecer a verdadeira face do senhor Brandon Henrique Godoy. Eu vou apresentar provas aqui. O que esse senhor fez à minha mulher não foi só contra a minha mulher. Eu vou trazer provas aqui. Foquinha Crente mandou R$7. Eu vou começar. Olá, velha, por que mesmo estamos reagindo a esta merda? Falta vídeos mais interessantes para ver? Nem Falta. Endossando o que a Paula disse. Meu amor. Que o Brandon tem perseguido a minha família. Aqui é o áudio, na verdade é um vídeo, de um grupo de pessoas que ele tem procurado para destruir a minha família. Vamos lá, vamos ouvir. E tô juntando isso tudo porque eu vou mandar, inclusive, não sei no privado, não sei se vou fazer um vídeo, porque muitas coisas estão em segredo de justiça, tá? Inclusive, eu percebi que o Ben Mendes está no TikTok causando por aí, hein? Eu tô em contato com uma pessoa que eu acho que ele não vai gostar muito, que é o ex-sócio dele, que sabe muito sobre ele. Realmente. Pronto, e aqui tem outras questões. O senhor Brandon Godoy, que foi meu advogado por 3 anos e pouco, 4 anos, depois que decidiu tentar destruir a minha família, tem procurado qualquer pessoa que seja minha inimiga e passa os processos que estão em segredo de justiça para essas pessoas. O processo que está em segredo de justiça, um deles, eu já falei, é o da minha filha, contra a Unimed. O senhor Brandon Godoy decidiu que vai tentar destruir a minha família. Não basta o que ele fez à minha mulher, mas
Que eu reagi a ele na Unimed com a filha. Outras mulheres apareceram, como a Paula disse, e eu quero mostrar aqui para vocês. O desligamento do advogado Brandon Godoy, da Ronda do Consumidor, se deu por desvio de caráter. Eu falei isso uma vez e eu repito. O senhor Brandon Godoy é uma pessoa e se mostrou ser uma pessoa perigosa, manipuladora, que pratica violência patrimonial contra mulheres, violência psicológica contra mulheres e ameaças de todo tipo. Se preparem para vocês ouvirem. Mas antes eu quero dizer ao senhor Brandon Godoy que essas mulheres que deram depoimento aqui, para que o senhor chegue até elas com qualquer tipo de ameaça, o senhor se prepare que primeiro o senhor tem que passar por cima do meu cadáver. Não basta o que o senhor fez com a minha mulher e com tantas outras, o senhor se prepare. Se o senhor procurar qualquer uma delas, incluindo a minha mulher, mais uma vez, o senhor terá que passar por cima do meu cadáver. O senhor Brandon Godoy, foi difícil que a gente inicialmente aceitasse, acreditasse que de fato ele fosse um assediador, porque ele usava muito o contexto espiritual, pedia muito perdão, sobretudo, se colocava sempre como uma pessoa com as palavras de muito Deus. bem colocadas. Que E nem havia você de dúvidas, Deus. inclusive, não só minha, Pastor. mas de outras mulheres, acerca até mesmo da sexualidade do senhor Brandon Godoy. Olha aí vem com sexualidade. Ele não se apresentava inicialmente como um perigo para as mulheres. Eu quero que vocês ouçam. Cada vez mais que a gente vai conversando, tá aprofundando nas coisas, mais coisas sujas a gente encontra, né? E essa parte, assim, dele com travesti, que ele me contou que ele se envolveu com travesti, né? Aí ele, enfim, ele contando coisas sórdidas, assim. Só teve sexo oral, mas não teve mais nada e tal. E eu, calada, assim, olhando pra cara dele, né? Assim, pasma. E ele, não, mas eu não tenho vergonha dessa história, não, porque... Aí eu falei, mas por que você procurou um travesti? Você é homossexual? Aí ele, não, eu procurei travesti porque tinha um traço de mulher, né? Inicialmente era difícil acreditar que o senhor Brandon Godoy era um perigo às mulheres, porque não é segredo para muitas pessoas. O que tem a ver? Por que você procurou travesti? Você é homossexual? Não, meu amor, quem procura travesti não é homossexual. É no mínimo bi. Bi, hétero, pan. Mas homossexual, ele vai gostar só de homem. Travesti não tem nada a ver. E o que tem ele procurar travesti? O que ele tem procurar profissionais do sexo trans que trabalham com sexo, que vão prestar o serviço sexual para ele? O que tem a ver? É porque ele se diz crente. Crente não pode fazer isso, né? Pessoas. Inclusive, ele falava abertamente sobre isso, acerca do envolvimento do Sr. Brandon com travestis. Com travestis. E daí qual o problema? Tinha a prática de contratar travestis para prática de sexo oral. Próximo ponto. Da manipulação após afastamento. Problema dele. E aí? Coloca isso como se fosse... Isso é desvio de caráter? Senhor Ben Mendes. Mas é porque o Ben Mendes ele é pastor. Isso é um absurdo. É por isso que quando a gente fala da solidão da mulher trans, é por causa disso. Né? Quando vê alguém com relacionamento com trans, é uma polêmica. Nossa, tá pegando uma travesti, um travesti, fala, a gente ainda fala em masculino, hein? Um travesti, aí é mó polêmica, ninguém quer assumir o caso com uma mulher trans. Após ser afastado, o Sr. Brandon Godoy iniciou uma campanha de perseguição e manipulação. Esse é o caso? Essa é a polêmica com as trans? Acabou por aí? Casos com travestis. Acabou por aí. Tem nada demais sair com mulheres trans. Mas é porque ele sabe que também tem além de ele ser evangélico, ele também tem uma parte do público que é evangélico, que vai achar um crime hediondo sair com trans. Eu tô falando sério. Me atende, por favor. Me atende, por favor. Você pode me odiar amanhã, você pode me odiar daqui 10 minutos. Só me atende, por favor. Quando o Sr. Brandon Godoy soube que os seus problemas, os seus desvios morais viriam à tona por ocasião... Desvios morais? Isso de sair com trans, com travesti é desvio moral. Sair com garota de programa cisgênera não é desvio moral.
Será? Seria desvio moral também? Se fosse uma garota de programa cis? E aí? Da sua demissão, porque ele foi demitido por desvio moral, por assédio. O senhor, por ser um perigo às mulheres. Não somente a minha, mas as consumidoras, porque o senhor Brendo Godoy era o responsável por atender as consumidoras. Quando ele soube que eu seria procurado por essas mulheres, ele começou uma cruzada para ir atrás de uma a uma, para manipulá-las, ameaçá-las, para que elas não falassem nada. Me atende. Amanhã você me odeia, daqui 10 minutos só me atende agora. Da utilização da própria mãe. O senhor Brendo Godoy era uma pessoa que não hesitava em usar a própria mãe para tentar escapar da responsabilidade. Quando ele assediou a minha mulher e eu o confrontei, um dos argumentos que ele utilizou foi justamente: pelo amor de Deus, eu te peço perdão, isso jamais acontecerá novamente, eu não posso ser desligado porque sou eu quem cuido da minha mãe. A minha mãe tem problema e sou eu quem cuido da minha mãe, preciso muito desse emprego. E não foi somente a mim, ele usava a mãe para manipular toda e qualquer mulher ou pessoa com quem ele se relacionava. Vamos ouvir mais depoimento. Muito canalha. Quantas vezes ele fez coisas pra mim, me magoou, me machucou, com palavras, com a forma dele de me tratar, e botava a mãe dele pra falar comigo, sabe? Olha coisa de manipulador, botando a mãe pra falar. Desculpa, Brendo, meu filho não quis agir dessa forma. Fala com ele, tá tentando falar com você. Tenha paciência com meu filho. Quantas vezes eu ouvi isso? Tenha paciência com meu filho. Meu filho é muito fraco psicologicamente. Meu filho, ele tá se recuperando de uma depressão por conta da menina lá. A própria mãe falava. Tem um print também. Ele fazendo chantagem psicológica com uma mulher. Dizendo, depois de ter causado um dano terrível a essa mulher, a mulher quis abandoná-lo. E ele, pelo amor de Deus, me atende. E a mulher diz, ele tá vendo, ou seja, Deus tá vendo como os meus joelhos estão roxos de tanto orar por você. Aí ele responde, pelo amor de Deus, me atende. Aí ela diz, minha avó, minha mãe, meu pai. Aí ele diz, minha mãe vai te ligar também. Eu preciso que me atenda. Ela diz, eu não vou contar pra ninguém como você me tratou. Aí ele responde, me atende, pelo amor de Deus. Ela, eu não quero mais falar com você. E aí ele usa a mãe mais uma vez para tentar manipular essa mulher. Então o senhor Brendo Godoy usava a mãe não só para manter o seu emprego, mas também para manipular psicologicamente outras mulheres. Do abuso psicológico. Mais uma conversa com uma mulher que o Brendo destruiu a vida. São os tópicos. Fulana, me atende. Eu preciso falar com você. Ela diz, eu precisava ler isso para esquecer. Assim vou ter forças. Vou ler e reler todos os dias, porque ele ataca a honra dessa mulher. E aí ele responde, fulana, não me deixe falando só. E aí ela responde, você não se cansa de me fazer sentir um lixo, não? Ele diz, me atende, só me atende, você vai entender. Ela diz, você quer o quê? O quê? Quer me matar? E aí ele liga para ela. Aí ele manda, a gente precisa de uma ligação. Ela, me deixa em paz, se você não quer, e aí não consigo ler o restante da mensagem, mas ela pede que deixe em paz. E ele queria falar por ligação, porque ligação não registra o que ele fazia nessas ligações. Abuso psicológico. E justamente por ele falar isso da mãe dele, ele colocava a mãe dele em tudo, que a mãe dele estava muito doente, que o coração dela estava muito fraco, que provavelmente poderia acontecer alguma coisa, e ele sempre falava que se acontecesse alguma coisa com ela, ele ia se matar em seguida. Então, ele fez muito jogo psicológico comigo, bem. Muito jogo psicológico. Eu mesma cheguei a falar pra ele que eu tava com vontade de morrer, porque eu tava num ciclo tão podre com ele, assim, de esse emaranhado que ele ficava mentindo pra mim, me manipulando, prometendo um monte de coisas que ele nunca cumpriu, né, e nunca me deixava em paz. Ele sempre arrumava um jeito de vir atrás de mim, né, ou então de me manipular para que eu me sentisse culpada de alguma coisa para atrás dele acabar pedindo desculpa. Então ele tinha esse poder de fazer a gente se sentir culpada e atrás dele pedir desculpa, né. Do abuso patrimonial. Além do abuso psicológico, vários abusos. Brendo também praticava contra mulheres abuso patrimonial. Só que ele tem um poder muito forte, né, de manipulação. Ele tem um poder muito forte de manipulação. Né? Ele é muito bom com as palavras, ele sabe persuadir. Então, ele soube me levar muito, assim, na conversa, sabe? Me fez perder dinheiro. Nossa, meu pai ficou muito revoltado quando ele falou, olha, quem tinha que estar vindo aqui pra era ele. Quem tinha que estar bancando a sua ida pra era ele. Nossa, meu pai tem, assim, o maior ranço dele. Me fez perder dinheiro, porque uma das formas do senhor Brendo agir com todos ao seu redor era com abuso patrimonial. Sim, ele buscava mulheres vulneráveis para fazer com que essas mulheres perdessem dinheiro com ele também. Das ameaças de suicídio. O senhor Brendo Godoy, quando era colocado contra a parede, em todas as ocasiões, ele tinha uma prática muito comum. Ele trazia um texto bíblico, ele trazia a própria mãe, e ele dizia que ele iria se matar. Aqui ele diz, fulana, porque a fulana não queria mais atender. Fulana, eu estou na minha varanda agora, eu vou me jogar. Estou na minha varanda. Vida Povo mandou 20 reais. Se você não me atender, canal do Ben Mendes há muito tempo deixou de ser sobre consumidor, virou sobre ele e ele sempre envia licenças para conceitos. Você tem uma vida pela frente.
E aí meu bem. Ele evidencia os preconceitos mesmo. Enfim, maior polêmica, esse Brandon deve ser, né, terrível, o anticristo, né, do jeito que mostram aqui, tá expondo aí horrores dele, vários abusos e tudo. E aí inseriram essa questão de envolvimento com mulheres trans. Por quê? Que acha que vai manchar ainda mais a reputação dele, vai ser ainda mais uma mancha para sujar ainda a mancha dele, a reputação dele. Não, isso aí é puro preconceito, né? Por puro preconceito. Mas é isso, é que evangélico pensa dessa forma. É um absurdo, é um crime horrível. Ai, ai. É cada uma, viu? Só Jesus na causa, como diz a Rayane. É um bait, isso aqui das travestis aqui é um bait e um preconceito, né? Trazer isso aqui. Porque não muda em nada. Pessoas honestas, pessoas que querem se divertir, podem contratar, assim, travestis para fazer um sexo oral, fazer qualquer coisa que queira fazer. Não, isso não interfere em nada. Não interfere na reputação, assim, pra minha opinião. O que vai mudar? Mas agora, para os evangélicos, aí, meu bem, aí é um crime terrível. Ai, ai. Não aguento não, viu? Ben Mendes já foi já